Puff! Puff! Ai, meu Deus. Troca. Vai, troca. É interessante a gente pensar que estudar improvisação e palhaçaria é meio que estudar, como se fosse a palhaçaria estudando ela própria. Porque a improvisação basicamente é o que um palhaço faz o tempo inteiro, né? Há claro, um roteiro, há claro algo a ser seguido, mas digamos, entre um ponto do roteiro e outro, o que a gente faz é improvisar, mas improvisar no sentido técnico, né? Improvisar sempre é exercitar uma ação física ou um repertório verbal a partir de um repertório que a gente já tem, quer dizer, de algo que existe antes. Como diz o próprio Tchakovsky, não é improvisação se eu não posso repetir. Eu acredito que o que ele quer dizer com isso é que eu já tenho um repertório que quando acontece a improvisação, eu faço baseado nesse repertório que eu tenho, seja físico, verbal, emocional, assim como eu estou falando aqui agora para vocês, aqui na câmera, e o que eu estou usando é um tipo de improvisação verbal diante do meu vocabulário de língua portuguesa para poder conversar com vocês. E o nosso objetivo aqui é basicamente descobrir o que é esse corpo espetáculo, esse corpo do palhaço e da palhaça em cena a partir de um repertório próprio e pessoal de cada ator, de cada atriz, de cada artista cênico. No caso, nós do Coletivo Paralelo. Foram 3 meses de pesquisa e nesses 3 meses a gente teve o objetivo de descobrir como é que esse corpo preparado, treinado tecnicamente, é capaz de treinar e se tornar ele mesmo um espetáculo, na verdade, um corpo espetáculo. Quer dizer, com o mínimo de recursos possível ou sem nenhum deles, a não ser o próprio corpo do palhaço e do artista em cena. Em relação ao básico, assim, para se improvisar em palhaçaria, eu diria que eu gosto muito de trabalhar com os tripés, assim, no meu trabalho como formador em palhaçaria, né? Mas dá para dizer que existe um tripé de improvisação em palhaçaria, né? E claro, o meu tripé são 3 pontos. O primeiro ponto desse tripé seria a escuta. Improvisar significa escutar. Escutar a si mesmo, escutar o outro ou a outra que está contigo na cena, e escutar os estímulos, escutar os objetos. Tudo tem vida quando se trata de palhaçaria. Esse ponto da escuta vai se conectar com outros 2 pontos que esses 2 pontos também estão conectados entre si muito intimamente, que é impulso e ação. Então eu escuto, eu sinto o impulso e junto com esse impulso eu ajo, sem pensar muito. E nunca é assim uma ação impensada, na verdade não é um pensar com o cérebro, mas um pensar com o corpo, um pensar em movimento. Então eu escuto, a partir desse estímulo de escuta, sinto o impulso e a partir desse impulso junto com uma ação. Então essa ação física baseada no escuta e através dela eu manifesto um repertório físico, verbal, emocional e técnico desse palhaço e dessa palhaça. Basicamente dá para dizer que essa é, num geral, para uma palhaçaria assim, tecnicamente falando, universalmente falando, é como se fosse um tripé de atuação em improviso dentro da palhaçaria. Troca. Vai. Troca. Vai, troca. Aqui. A lógica do improviso no trio, né? Durante esse percurso de 3 meses de pesquisa, de experimentações, a gente descobriu várias ferramentas, né? E outras ferramentas que já existem dentro da improvisação, mas a gente trouxe para a lógica do palhaço, né? Como é que o improviso se comporta com 3 palhaços, né? Então a gente, durante esses 3 meses de pesquisa, e ainda essa pesquisa segue aberta e sempre vai se descobrindo algo mais, né? A gente descobriu que dentro dessa lógica do trio é importante a gente
tem dois fluxos, né? Tem um fluxo acrítico e o fluxo crítico, né? Como o Gustavo Miranda, um mestre que a gente teve contato durante esse percurso. Bom, tem um fluxo acrítico, que é aquele que você entra no jogo sem julgamento e principalmente confiar no parceiro que está em cena, né? No caso, quando a gente constrói, quando o primeiro entra, a gente chama de detonador, né? O mote que é colocado pelo primeiro, né? O mote, e esse primeiro vai dar essa fagulha para o segundo entrar e a partir daquele jogo estabelecido entre esses dois, se estabelece uma plataforma, que é essa plataforma do jogo, né? E o terceiro vai entrar nessa plataforma, vai dialogar com o jogo dos dois, né, que já estão em cena, e a partir daí contar uma história, né? Uma premissa da nossa pesquisa foi ter clareza nas ações dentro do jogo cênico, né? Clareza de ações, de movimentação, porque como é um trio, pode ficar confuso, um pode acobertar a ação do outro e o terceiro também transformar numa coisa que não fique muito claro, muito fino, né, no movimento. Então, um cuidado que a gente teve desde o início foi ter limpeza dentro do processo, para ficar claro, para que o público, ao ver o que está acontecendo na cena, codifique rapidamente. Troca. Vai. Troca. Vai também, troca. Aqui? Troca de aqui. Sobre o processo de pesquisa, dessa interação entre a palhaçaria e a música, né, que é uma coisa importante, né? Acho que todo esse processo que você utiliza tanto o corpo como alguns conceitos musicais, ele dá uma energia a mais no trabalho do palhaço, no trabalho do artista cênico em si, né? A gente começou vendo um conceito básico, assim, que é um conceito que ele permeia tanto o teatro, a palhaçaria, a dança, a música, que é o conceito de ritmo, né? Essa questão de trabalhar o palhaço excêntrico, né? Ele tem esse viés de trabalhar um número musical. É interessante que ela fala uma das características desse tipo de palhaço, né? Que esse palhaço, ele, inicialmente, ele tem essa relação com a música, tem a relação de tocar vários instrumentos, tem essa característica de trabalhar com coisas inusitadas. O ritmo é um elemento que, como falei, conceito, né, que ele meio que agrega, né, ele traz essa questão interdisciplinar para as linguagens, né. E a gente pegou, assim, como base, uma definição muito que é aplicada na música, né? Se você pegar em vários livros de música, de teoria e até outros livros, o elemento mais principal desse conceito
é quando se fala que o ritmo, ele é esse conjunto de duração, falando aqui da música em si, né? Duração de sons, né? São sons que eles têm durações diferentes, e esse conjunto de duração de sons mais longos, sons mais curtos, que vão definir essa característica rítmica, né? No caso da palhaçaria, da arte cênica, se a gente fez um link entre som e movimento, né? Essa pesquisa, o processo dessa pesquisa surgiu, que basicamente assim, a semente dela surgiu em janeiro de 2020, quando nós três fomos ao retiro do Festival Vaia, né? Promovido pelo Caos Coletivo em janeiro de 2020. E lá a gente começou, é um retiro com o Ricardo Pussetti, um dos maiores mestres de palhaçaria internacional. E nessa emoção de estar com o mestre, a gente começou a trabalhar em trio e percebeu que havia um desejo dos três, né? Joga de novo, marca quando eles estiverem juntos ali, vai. Junta lá pra senão fica muito baguncinha. É um ursinho. E a gente está aqui apresentando hoje para vocês, não é um produto final, né? Mas uma apresentação do que a gente descobriu durante essa nossa trajetória. Como o Netão disse, né? Não é um produto final, né? Mas um produto do caminho que a pesquisa está se desenvolvendo, né? A partir das práticas, a partir da teoria que a gente também estudou e praticou. Então a gente está mostrando um pouquinho desse território que a gente está descobrindo, né? Durante a pesquisa, assim, uma coisa muito interessante é a utilização do espaço, né? Porque a gente utilizou muito o nosso espaço de baixo durante um tempo do processo de pesquisa, né? E é muito hilário porque a gente ficava fazendo todos os experimentos, aquecimentos, exercícios, as atividades de jogo. E como é um espaço aberto, acaba sendo um ambiente, um palco para as pessoas que passavam, via todo o trabalho, alguns até interagiam com o processo, né? E foi um ponto bem interessante, né? Isso havia as interações reais, né? Só que aí é uma coisa que também limitou os procedimentos da pesquisa, a pandemia, né? Que aí já começou presencial, basicamente, e aí acabou por ser à distância e virtualmente, né? Decorei lá na casa dele na Barra e a gente aqui do Maracanã, o Marquinho e eu, desenvolvendo a pesquisa. Durante esse processo, o início da pesquisa, a pandemia ainda não tinha ainda iniciado, e ainda a gente teve essa experiência, né? Infelizmente, depois que tudo fechou, a gente teve que utilizar esse molde digital, né? Isso. Que teve os seus benefícios, mas também a gente perdeu esse ponto que a gente tinha antes, né? Mas é uma questão que a gente soube se adaptar, né? Isso aí. E dentro dessa passagem, né, do presencial, porque a pesquisa passou pelo presencial e passou pelo digital, né, por conta da pandemia. Então foi interessante se colocar dentro do digital a nossa pesquisa, né, porque praticamente do dia para outro a gente teve que transformar tudo para o digital, né. Aí foi um território totalmente desconhecido até para nós, né, que estava ainda em geral era um território desconhecido ainda, né, dessas plataformas e tal, como trabalho cênico. Então foi uma experiência também de cicatriz, assim, de a gente fazer
né, e na prática e absorvendo o que aquele momento pedia, né. E como trabalhar todas as questões que a gente colocou na pesquisa em ambientes separados, porque tipo assim, teve uma vez que eu estava aqui, no espaço de baixo, o Neto estava no quintal da casa dele. Jardim. O jardim, o Corey estava na sala. Lá na Barra do Ceará. Lá na Barra do Ceará. Aí como quase todo esse processo em ambientes separados, né? Foi algumas vezes, não, se afasta um pouquinho para pegar o corpo inteiro. Algumas vezes eu tinha que chegar mais perto para ouvir o que o Neto estava falando. Enfim, tinha todo esse cuidado, né? De utilizar o espaço pensando nessa questão digital, né, da comunicação. Isso. Uma coisa que ajudou muito na adaptação ao digital, e antes mesmo do digital, é a forma como a gente organizava os encontros semanais, né? A gente se encontrava terça, quarta e quinta, terça vocês lembram, né? Era terça, quarta e quinta, aí toda terça a gente chamava de estudo de mesa, e a gente era basicamente baseado nesses dois livros, né? O da Lili Castro, que é o Palhaços, Multiplicidade, Performance. Multiplicidade, performance e hibridismo. Da Lili Castro, lá do Rio de Janeiro, e a arte de não interpretar como poesia corpórea do ator, do Renato Ferracino, lá do Lume. Aí sim, nas terças a gente estudava a teoria da palhaçaria e do corpo propriamente dito, né? Como é que a gente prepara esse corpo e também prepara o corpo do palhaço. Para terça-feira a gente fazia uma prática dessa leitura, então a gente praticava em cima do que a gente lia. Para quinta-feira a gente praticar cena mesmo, assim, cena de improviso, né? Então basicamente era um afunilamento que ia da teoria até a prática, porque a gente praticava o quê? Aqui em forma de debate, né? Pegava o conteúdo e debatia, trocava ideia, questionava. Na quarta, a gente treinava o corpo, tecnicamente falando, não exatamente o improviso. E na quinta, a gente ia praticar na cena mesmo, de improviso, né? Aí foi quando a gente descobriu as metodologias que vocês estão se inteirando aqui nesse workshop. E dentro... Não, pode falar. E dentro dessas referências, né, que a gente já citou, no caminho veio Gustavo Miranda, né, que é um colombiano, né, que é um mestre, né, da improvisação. Ele disse que nunca estudou para ser cômico, né, mas aí a trajetória dele dentro da improvisação levou ele para esse lugar, mas ele não se sente como um ator cômico, né. Mas a improvisação por si só já tem um lugar na comicidade, por isso que tem essa relação do trio na palhaçaria com a improvisação, né? Que é um lugar do espontâneo, Natural, né? Natural, né? Espontaneidade, e aí no aqui e agora, né? Corta aí. Não, mas tem uma coisa também interessante, é que durante o processo, né, dos exercícios, dos estudos da aplicação dos conteúdos, tanto do Ferracino como da Lili, né, acho que também foi espontâneo, natural, a inserção dessa questão da música. Né? Um dia eu estava conversando com o Neto, aí o Neto propõe alguns exercícios, algumas coisas, eu trouxe alguns exercícios, trouxe um pouco do que eu estava estudando em relação a ritmo, né? E a gente foi aplicando alguns conceitos, que é uma coisa que o grupo já sempre vem pegando. O Neto já tinha uma prática com música com beatbox, domina alguns tipos de percussão. O João já tocou guitarra, ele também tem uma atividade como músico. O Corey tem uma voz com uma amplitude boa. Então acabou que a gente foi trazendo e no projeto, né, na pesquisa, foi inserido esse trabalho com ritmo, né, como uma forma de como isso pode poder contribuir nesse processo de estudo de improvisação. Isso. O estudo do ritmo, né, do trabalho musical dentro da estrutura do projeto foi basicamente para instrumentalizar a improvisação. Né? Como é que a gente poderia usar a técnica musical dentro do processo de improvisação. Né? No livro da Lili, acho que vocês lembram, né, ela fala do processo performático, né? De como a performance é muito próxima da palhaçaria, né? Como acaba sendo próxima também da improvisação e da música, né?
Game. To the game. Abre. Night. Night. Abre. Eu aposto naquele ali de vermelho, hein? Eu aposto no de vermelho, eu acho. Muito bom. Alô? 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 Sim? Sim? Não. Sim, sim, sim. Não, não. Assim, assim. Assim. Bem.
Não! Dão todos! Boca a boca. Boca a boca. Boca a boca. Essa pesquisa surgiu para a gente chegar em algum lugar, mas é muito bom assim a gente curtir a caminhada, né? Mas ela vem servindo basicamente desde o começo, desde a oficina com o Ricardo Pussetti, né, Marquinhos, como você falou, para a gente apresentar um espetáculo de trio, nós três, em algum dia, né? Certeza a gente apresenta, sabe como, mas certeza um dia vocês vão ver. Sim, e claro que o espetáculo vai ser baseado dentro do improviso, né? Como é que a gente até pensava, né, dentro do processo, como é que a gente da pesquisa de mesa para pesquisa de prática, como é que a gente iria migrar para o público. A gente pensou em apresentar antes da pandemia, não foi? De apresentar em praças, eu acho que colégio, não sei, a gente tinha... Onde tivesse gente. Onde tivesse gente e levando questão o cenário da onde a gente vai apresentar, né? Vamos apresentar como um contexto da improvisação do espetáculo. Né? Então, E aí? É isso. Ai, meu... É basicamente isso, né? O que eu tenho que falar é agradecer aí pela possibilidade de nos dar fazer esse trabalho de pesquisa, né? Foi um trabalho que foi muito prazeroso durante todo esse tempo, né? Trabalhar com palhaçaria é uma coisa, né, que floresce o ambiente, né? Transforma o ambiente. E é isso. E nesse exato momento que o Marquinhos está falando isso, né, então a gente estava parado com a pesquisa, né, por conta de estudo. Então, a gente vai sair daqui desse exato momento, desse dia que a gente está gravando, mais esperançoso e mais confiante de que a arte sempre nos proporciona as coisas boas para a gente e para quem tá assistindo, né? E no sentido profissional e político. Total. Do artista sempre, assim, profissional, como nós, gente, independente de ser profissional ou amador, que continue os fomentos públicos para que esse tipo de projeto aconteça, mas que você não espere somente por eles para que o seu trabalho exista, né? Que existam as duas coisas, você não espere por eles, que lute por eles, mas com eles ou sem eles, que você continue no seu caminho de arte, seja profissional ou não, beleza? Mandem ver. Então é isso aí. Yes! Yes! Yes!